Você já parou para se perguntar por que ainda não está onde sabe que poderia estar? Por que a vida parece oferecer abundância para alguns, enquanto para você, muitas vezes, só entrega migalhas? Existe uma verdade dura, mas libertadora. A riqueza, seja de dinheiro, propósito ou realização, não está negada a você. Ela já existe em potencial, esperando ser moldada. O problema não está no mundo, nos governos, no mercado, ou mesmo na sua família. O problema está dentro de você, e a resposta também. Durante séculos, homens e mulheres que começaram do nada conseguiram transformar sonhos invisíveis em impérios visíveis. Pense em Andrew Carnegie, um imigrante pobre que desembarcou nos Estados Unidos sem posses, mas que construiu uma fortuna tão grande que sua sombra ainda ecoa na história. Pense em Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica e iluminar o planeta. Pense em Henry Ford, que ousou contrariar todos os especialistas e tornou acessível o automóvel que transformou o século. Esses gigantes não nasceram com superpoderes. Eles simplesmente entenderam um código que muitos ignoram. A mente humana, quando dirigida, é a máquina mais poderosa da Terra. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar. Você ainda não está rico porque a sua mente não foi disciplinada para criar riqueza. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza é falta de direção. É ausência de propósito, de clareza e de convicção. O dinheiro é apenas uma consequência da energia mental canalizada. É o reflexo visível de um estado invisível. Enquanto você continuar culpando circunstâncias, sorte ou destino, você permanecerá escravo daquilo que poderia dominar. Veja, todo milionário que já pisou neste planeta aprendeu um princípio. O universo responde à clareza. Enquanto a sua visão for nebulosa, seus resultados serão também. Pessoas que dizem, quero ser rico, quero sucesso, quero ser feliz, nunca alcançam nada disso, porque palavras vagas geram resultados vagos. Carnegie não disse, quero riqueza. Ele disse, vou construir a maior indústria de aço do mundo. Edison não disse, quero inventar algo. Ele disse, vou colocar luz elétrica em cada casa da América. Ford não disse, quero prosperar. Ele disse, vou construir um carro que cada trabalhador poderá dirigir. Essa clareza era tão afiada que atravessava a realidade como uma espada. E aqui entra o que Napoleon Hill chamou de definiteness of purpose, a definição de propósito. Sem propósito definido, você está condenado a vaguear, a ser controlado por vontades externas, a viver como folha ao vento. E talvez essa seja a raiz do porquê você ainda não está rico. Sua visão não tem definição. Sua meta não tem carne. Seu desejo não tem sangue. Desejo. Essa é a palavra-chave. Hill dizia que todo sucesso começa com um desejo ardente, um fogo que consome a alma. Mas o que você chama de desejo muitas vezes é apenas um capricho. Você não deseja riqueza de verdade. Você apenas gostaria que ela viesse. Gostar não move montanhas. Desejo incontrolável, sim. Desejo que mantém você acordado à noite. Desejo que transforma rejeição em combustível. Desejo que não pergunta, e se falhar? Mas afirma, vou até conseguir. Você não está rico porque o seu desejo ainda não queimou o suficiente. Porque, no fundo, você ainda aceita desculpas. Porque ainda aceita esperar. Porque ainda acredita que amanhã vai ser diferente sem que você mude hoje. Mas olhe para a história.
Lincoln falhou em eleições inúmeras vezes antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Walt Disney faliu. Foi rejeitado, humilhado e, ainda assim, construiu um império baseado em imaginação. O que fez esses homens diferentes não foi talento extraordinário. Foi a recusa em aceitar limites. Foi a obstinação em alimentar o desejo até que ele se tornasse inevitável. E aqui está outra verdade. Riqueza exige disciplina. Desejo sem disciplina é apenas fogo de palha. Quantas vezes você já se empolgou com um projeto apenas para desistir alguns dias depois? Quantas vezes prometeu acordar cedo, estudar, investir em si, mas sucumbiu à preguiça, à procrastinação, ao conforto imediato? É aqui que a maioria morre, na guerra invisível entre desejo e disciplina. Você não está rico porque sua disciplina é fraca. E disciplina é como um músculo, precisa ser treinada todos os dias. Edison passava noites em claro em seu laboratório. Ford obcecava sobre cada detalhe de sua linha de montagem. Carnegie dedicava horas a planejar suas estratégias. A disciplina deles não era motivação passageira. Era hábito moldado até se tornar identidade. A riqueza não é fruto de um golpe de sorte, mas da soma de pequenos atos disciplinados repetidos ao longo do tempo. Você pode se convencer de que um dia vai dar certo, mas nada dará certo até que você se torne a pessoa capaz de sustentar a riqueza. É por isso que tantos ganhadores da loteria voltam à falência. O dinheiro chegou, mas a mentalidade não estava pronta. O copo era pequeno demais para conter o oceano. E existe ainda um outro inimigo oculto: o medo. O medo é o ladrão silencioso da sua grandeza. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de parecer ridículo, o medo de não ser suficiente. Esse medo paralisa mais pessoas do que qualquer crise econômica. Pense em quantas ideias morreram dentro de mentes brilhantes simplesmente porque o medo sussurrou: e se não der certo? Mas todo gigante da história ouviu esse sussurro e, mesmo assim, agiu. Eis a chave. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação, apesar do medo. Edison tinha medo de falhar novamente. Disney tinha medo de nunca ser levado a sério. Ford tinha medo de ser ridicularizado por sonhar com carros para todos. Mas eles avançaram. E no avanço, o medo perdeu seu poder. Você não está rico porque ainda permite que o medo dite suas escolhas. Você se esconde atrás de desculpas sofisticadas, de justificativas convincentes. Mas, no fundo, é medo. Medo de se expor, de perder, de arriscar, de se sacrificar. Mas saiba disso. O preço da segurança é a mediocridade. O preço da grandeza é o risco. A vida não recompensa os hesitantes. Ela recompensa os ousados. A vida não é neutra. Ela é como um rio em correnteza. Quem não rema é levado. Quem não decide, já decidiu perder. E aqui chegamos a outro princípio: ação. Ação consistente, implacável, diária. Você pode ter a visão mais clara do mundo, o desejo mais ardente, a disciplina mais sólida, mas se não age, tudo isso é ilusão. Hill dizia: o que você pensa, você cria. O que você imagina, você atrai. O que você age, você se torna. O pensamento inicia, mas só a ação materializa. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos falam, poucos constroem.
Muitos desejam, poucos se levantam quando ainda está escuro. Trabalham quando outros descansam. Aprendem quando outros se distraem. E é exatamente aí que a riqueza é forjada, nas horas silenciosas em que ninguém vê, na solidão da disciplina, na paciência do plantio. Não se engane, riqueza não é sorte, é consequência. E a consequência vem daqueles que ousam pensar diferente, agir diferente, persistir diferente. Você não está rico ainda porque sua ação ainda não foi massiva o suficiente, consistente o suficiente, direcionada o suficiente. Você planta hoje e quer colher amanhã. Esquece que a semente precisa de tempo, de cuidado, de resiliência. Esquece que cada fracasso é apenas adubo para a colheita futura. Lincoln, Edison, Carnegie, Ford, Disney, todos eles carregaram cicatrizes de derrotas. Mas cada cicatriz se tornou medalha. Porque eles entenderam algo que você precisa gravar na alma. Fracasso não é o oposto de sucesso. Fracasso é o processo do sucesso. Você não está rico ainda porque confunde fracasso com derrota. Você desiste cedo demais. Você não entende que cada não aproxima o sim, que cada queda fortalece a subida, que cada perda é treino para a vitória. A riqueza não nasce em terreno macio. Ela floresce em solo duro, regado com lágrimas, cultivado com paciência e colhido com fé. E talvez o que falte em você seja justamente isso: fé. Não fé religiosa, mas fé no invisível, fé em si, fé no poder criador da mente. Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essa é a lei mais poderosa do universo. Você se torna aquilo que acredita. Você ainda não está rico, porque ainda não acreditou de verdade. Você ainda repete as palavras, mas no fundo duvida. Você ainda se sabota, ainda se diminui, ainda acredita mais nos obstáculos do que nas possibilidades. E até que essa fé se torne inabalável, você continuará vivendo aquém do que poderia. A fé é o alicerce invisível de toda a construção visível. Ela é a força que sustenta quando a lógica falha, quando as circunstâncias dizem impossível, quando todos ao redor desistem. A fé é a arma secreta dos que ousam transformar sonhos em realidade. Carnegie tinha fé de que o aço, considerado pouco útil em sua época, se tornaria a base do futuro. Edison tinha fé em sua luz antes que qualquer lâmpada acendesse. Disney tinha fé em castelos e reinos mágicos quando os bancos diziam que sua visão era infantil demais. Eles enxergavam o invisível com olhos que a maioria nem sabia que possuía. Mas fé não é apenas acreditar. Fé é agir como se já fosse realidade. É levantar-se todos os dias com a certeza de que o invisível está apenas esperando a sua insistência. É não dar ouvidos às vozes que riem, aos que duvidam, aos que zombam, porque sempre haverá céticos. Sempre haverá aqueles que chamam de loucura aquilo que, mais tarde, o mundo chamará de genialidade. Você ainda não está rico porque sua fé oscila, porque você acredita quando tudo parece dar certo, mas abandona a crença quando a tempestade chega. A fé verdadeira se prova justamente na escuridão, quando não há sinais, quando tudo parece contrário. É ali que você escolhe, continua acreditando ou se rende à dúvida. E junto à fé existe outro pilar, a visão. Não basta desejar, não basta crer.
É preciso visualizar com riqueza de detalhes aquilo que você quer. Hill descreveu esse processo como construir uma imagem mental tão nítida que o cliente a aceita como realidade. Quando Ford imaginava suas linhas de montagem, ele via cada peça, cada movimento. Quando Edison pensava em eletricidade nas casas, ele via lâmpadas acesas iluminando ruas. Quando Disney fechava os olhos, ele via castelos erguidos no meio de pântanos. Eles não sonhavam vagamente, eles viam claramente. E aqui está uma revelação. Sua mente não distingue o real do vívido. O que você visualiza com intensidade se torna crença. E o que você acredita de verdade, você inevitavelmente atrai. Por isso tantos permanecem pobres, porque só visualizam escassez, dívida, limitações. Alimentam sua imaginação com medos, não com possibilidades. Você cria constantemente, mas cria a miséria que teme em vez da abundância que deseja. Se quer riqueza, veja-se rico. Sinta-se próspero antes do dinheiro chegar. Vibre como quem já possui aquilo que busca, porque só assim o universo reconhecerá a sua frequência. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E aqui chegamos a outro princípio esquecido: a gratidão. Muitos pensam que gratidão é apenas agradecer depois que recebem. Mas o segredo da gratidão é agradecer antes. Agradecer pelo invisível como se já fosse tangível. Agradecer pelo futuro como se já fosse presente. Gratidão é a chave que abre a porta da abundância, porque ensina a mente a focar no que há e não no que falta. E ainda assim, muitos deixam a ingratidão governar suas vidas, reclamam do emprego, da família, da cidade, das circunstâncias, mas não percebem que a reclamação é oração ao contrário. Cada vez que você reclama, você pede por mais daquilo que detesta. Reclamação é visualização negativa, e quem vive reclamando cava a própria prisão. Gratidão, ao contrário, expande. Quando você agradece, mesmo em meio à dificuldade, você envia uma mensagem poderosa. Eu já sou abundante. Eu já possuo mais do que o suficiente. Eu confio. E o universo responde com mais. Mas não se engane. Gratidão não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo caia no colo. Gratidão é combustível para a ação. É energia que impulsiona. É reconhecer cada passo como vitória, mesmo antes da chegada. E aqui entra outro princípio vital: resiliência. Você não está rico porque ainda não aprendeu a resistir à pressão. A vida vai testar a sua visão. Vai colocar obstáculos no caminho. Vai rir da sua ousadia. Vai medir sua determinação. E a maioria desiste no primeiro empurrão. Mas os que permanecem de pé, os que suportam os ventos contrários, os que transformam cada golpe em força, esses são os que conquistam. Lincoln perdeu tantas eleições que qualquer um teria desistido. Edison falhou tanto que qualquer outro teria se convencido de que era impossível. Mas eles continuaram. Eles resistiram além do ponto em que a maioria desiste, porque a resiliência é a prova final de quem merece. Você quer riqueza, mas talvez não esteja disposto a pagar o preço da espera, da dor, da paciência. Quer os frutos sem suportar as estações. Quer o ouro sem passar pelo fogo. Mas toda grandeza exige sacrifício. Toda riqueza pede resiliência. E há ainda um ingrediente que poucos mencionam: adaptabilidade. O mundo muda.
O mercado muda. A tecnologia muda. Quem não muda junto, morre. Ford se manteve relevante porque inovou. Edison não parou na lâmpada. Ele criou fonógrafo, câmera de cinema, milhares de invenções. Disney não parou nos desenhos. Ele construiu parques, expandiu sua visão até o impossível. Eles se adaptaram. Você não está rico porque talvez esteja agarrado ao passado, preso a velhos métodos, tentando repetir fórmulas que já não funcionam. O futuro pertence aos flexíveis, aos que aprendem, aos que se reinventam. Não seja rocha que quebra com o impacto, seja água que se molda e vence qualquer barreira. E no centro de tudo, existe um fator que poucos ousam encarar: responsabilidade. Você não está rico porque ainda terceiriza a culpa. Porque ainda diz que o governo atrapalha, que a economia não ajuda, que sua família não apoia, que sua cidade limita. Mas eis a verdade. Enquanto você der ao mundo o poder de decidir sua vida, você será prisioneiro. A verdadeira liberdade começa quando você diz: eu sou responsável. O que acontece comigo é reflexo do que cultivo dentro de mim. Carnegie não esperou condições perfeitas. Edison não esperou apoio. Ford não esperou aplausos. Disney não esperou ser levado a sério. Eles assumiram a responsabilidade. Eles criaram as condições. Eles decidiram não depender. Assumir responsabilidade é cortar o cordão da vitimização. É entender que ninguém virá salvá-lo. Não haverá herói. Não haverá milagre repentino. O único capaz de mudar sua vida olha para você no espelho todas as manhãs. E talvez essa seja a revelação mais incômoda. Você ainda não está rico, porque ainda não decidiu de verdade. Decisão é diferente de desejo. Desejo é querer. Decisão é cortar as alternativas. É queimar as pontes. É dizer: não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu caia, não importa quem duvide, eu vou conquistar. Essa decisão, quando tomada com seriedade, altera tudo. A decisão cria clareza. A clareza gera energia. A energia move a ação. A ação produz resultados. E os resultados, somados ao tempo, geram riqueza. Mas tudo começa em um único ponto: decidir. E você já percebeu que todos os grandes da história tinham algo em comum? Eles estavam dispostos a pagar o preço. Eles sacrificaram conforto, segurança, aprovação social. Eles caminharam sozinhos quando ninguém os acompanhava. Eles investiram no invisível quando todos chamavam de loucura. Eles decidiram. E é por isso que hoje lembramos de seus nomes. Porque eles provaram que a riqueza não é para os mais inteligentes, nem para os mais fortes, mas para os mais determinados. Você pode estar distante da vida que deseja, mas uma decisão pode mudar o curso da sua história. Uma decisão pode redefinir seu destino. Uma decisão pode libertá-lo da prisão da mediocridade e lançá-lo para o palco da grandeza. O que falta não é oportunidade. O que falta não é sorte. O que falta é decisão, clareza, fé, resiliência, disciplina e ação. E se você me ouviu até aqui, talvez sua alma já esteja inquieta, porque dentro de você há um chamado, uma voz que grita: você nasceu para mais, você não foi criado para sobreviver, foi criado para prosperar. Você não foi moldado para rastejar, foi moldado para voar. Dentro de você existe um poder que jamais foi totalmente explorado.
um reservatório de ideias, coragem e criatividade que ainda está preso sob as camadas da dúvida, do medo e da conformidade. O que separa os grandes dos esquecidos não é talento nato, mas a habilidade de despertar esse poder interior e colocá-lo em movimento. A verdade é que a maioria vive em transe. Acorda, trabalha, consome, dorme e repete. Um ciclo automático, uma prisão invisível. Mas aqueles que despertam, que questionam, que decidem quebrar o molde, descobrem que a vida nunca foi limitada. Descobrem que riqueza não é privilégio de poucos, mas direito daqueles que ousam reivindicá-la. Napoleon Hill chamava isso de o poder do subconsciente. Ele dizia que sua mente é um jardim e você é o jardineiro. Se planta sementes de medo, colhe limitações. Se planta sementes de fé e propósito, colhe abundância. A mente não escolhe por você. Ela apenas reproduz o que você alimenta. A pergunta é: o que você tem semeado diariamente? Você ainda não está rico porque, muitas vezes, permite que pensamentos aleatórios dominem seu jardim mental. Permite que notícias negativas, conversas tóxicas e opiniões pequenas tomem espaço no solo fértil da sua mente. E como todo solo, se você não plantar de propósito, o mato cresce por conta própria. E aqui está a lição. Cultivar a mente é trabalho diário. Assim como o corpo exige treino, a mente exige vigilância. Edison treinava sua imaginação todos os dias, anotando ideias, experimentando sem parar. Carnegie lia vorazmente e buscava mentes mais brilhantes que a dele para expandir seus horizontes. Ford cercava-se de pessoas que o desafiavam a pensar diferente. Eles não permitiam que ervas daninhas crescessem em seu jardim mental. Você precisa assumir o comando da sua mente. Precisa treinar seu subconsciente a acreditar em abundância, a esperar prosperidade, a ver soluções onde outros veem problemas. Porque, como Hill ensinava, aquilo que domina sua mente acabará dominando sua realidade. E nesse ponto surge outro princípio crucial: o poder da associação. Você não está rico porque talvez ainda esteja cercado por pessoas que não acreditam em grandeza. Pessoas que diminuem seus sonhos, que zombam de suas ideias, que vivem presas em mediocridade. Entenda, sua mente é moldada pelo ambiente que você escolhe, as conversas que você ouve, os livros que lê, as pessoas com quem anda. Tudo isso imprime marcas invisíveis que, cedo ou tarde, se tornam visíveis nos seus resultados. Carnegie não teria construído seu império sem cercar-se de mentes brilhantes. Ele acreditava tanto nesse princípio que contratou Napoleon Hill apenas para estudar e reunir a filosofia do sucesso a partir das maiores mentes de sua época. Edison trabalhava com equipes de inventores que alimentavam sua criatividade. Disney reuniu artistas visionários que acreditavam em sua imaginação. Sozinhos, eles eram fortes, mas unidos, eram imparáveis. Você não pode se cercar de mediocridade e esperar excelência. Não pode conviver diariamente com pensamentos pequenos e esperar resultados grandiosos. Se quer riqueza, associe-se a quem já pensa em abundância. Aprenda com quem já percorreu o caminho. Inspire-se em quem já conquistou. Porque a mediocridade é contagiosa, mas a grandeza também. E existe algo ainda mais poderoso, a Mastermind Alliance, como Hill descreveu. A união de duas ou mais mentes em harmonia cria uma terceira força, maior que a soma das partes.
é energia multiplicada, é inteligência expandida. É por isso que grandes empresários formam sociedades, que líderes cercam-se de conselheiros, que visionários constroem equipes. O sucesso isolado é mito. Todo império é fruto de uma mente coletiva alinhada. Mas, talvez, você ainda não está rico porque insiste em caminhar sozinho, desconfiado de todos, guardando sua visão no escuro. Ou, ao contrário, talvez confie em quem não deveria, cercando-se de vozes que o puxam para baixo. A riqueza exige discernimento, saber com quem unir forças e saber de quem se afastar. E não esqueça, riqueza não se constrói apenas com ideias. Constrói-se com execução implacável. O mundo está cheio de sonhadores, mas pobre de realizadores. Hill dizia que ideias são o ponto de partida de todas as fortunas, mas só se transformam em fortuna quando acompanhadas de planos definidos e ação persistente. Você ainda não está rico porque, muitas vezes, para no meio do caminho. Começa entusiasmado, mas abandona na primeira dificuldade. E a verdade é que cada grande conquista exige atravessar desertos. Edison passou anos sendo chamado de tolo. Ford foi processado e desacreditado. Disney ouviu inúmeras vezes que seus projetos eram impossíveis, mas eles continuaram, porque tinham planos tão sólidos quanto o desejo que os sustentava. Dentro de você existe um poder que jamais foi totalmente explorado. Um reservatório de ideias, coragem e criatividade que ainda está preso sob as camadas da dúvida, do medo e da conformidade. O que separa os grandes dos esquecidos não é talento nato, mas a habilidade de despertar esse poder interior e colocá-lo em movimento. A verdade é que a maioria vive em transe. Acorda, trabalha, consome, dorme e repete. Um ciclo automático, uma prisão invisível. Mas aqueles que despertam, que questionam, que decidem quebrar o molde, descobrem que a vida nunca foi limitada. Descobrem que riqueza não é privilégio de poucos, mas direito daqueles que ousam reivindicá-la. Napoleon Hill chamava isso de o poder do subconsciente. Ele dizia que sua mente é um jardim e você é o jardineiro. Se planta sementes de medo, colhe limitações. Se planta sementes de fé e propósito, colhe abundância. A mente não escolhe por você. Ela apenas reproduz o que você alimenta. A pergunta é: o que você tem semeado diariamente? Você ainda não está rico porque, muitas vezes, permite que pensamentos aleatórios dominem seu jardim mental. Permite que notícias negativas, conversas tóxicas e opiniões pequenas tomem espaço no solo fértil da sua mente. E como todo solo, se você não plantar de propósito, o mato cresce por conta própria. E aqui está a lição. Cultivar a mente é trabalho diário. Assim como o corpo exige treino, a mente exige vigilância. Edison treinava sua imaginação todos os dias, anotando ideias, experimentando sem parar. Carnegie lia vorazmente e buscava mentes mais brilhantes que a dele para expandir seus horizontes. Ford cercava-se de pessoas que o desafiavam a pensar diferente. Eles não permitiam que ervas daninhas crescessem em seu jardim mental. Você precisa assumir o comando da sua mente. Precisa treinar seu subconsciente a acreditar em abundância, a esperar prosperidade, a ver soluções onde outros veem problemas. Porque, como Hill ensinava, aquilo que domina sua mente acabará dominando sua realidade.
E nesse ponto surge outro princípio crucial: o poder da associação. Você não está rico porque talvez ainda esteja cercado por pessoas que não acreditam em grandeza. Pessoas que diminuem seus sonhos, que zombam de suas ideias, que vivem presas em mediocridade. Entenda, sua mente é moldada pelo ambiente que você escolhe, as conversas que você ouve, os livros que lê, as pessoas com quem anda. Tudo isso imprime marcas invisíveis que, cedo ou tarde, se tornam visíveis nos seus resultados. Carnegie não teria construído seu império sem cercar-se de mentes brilhantes. Ele acreditava tanto nesse princípio que contratou Napoleon Hill apenas para estudar e reunir a filosofia do sucesso a partir das maiores mentes de sua época. Edison trabalhava com equipes de inventores que alimentavam sua criatividade. Disney reuniu artistas visionários que acreditavam em sua imaginação. Sozinhos, eles eram fortes, mas unidos, eram imparáveis. Você não pode se cercar de mediocridade e esperar excelência. Não pode conviver diariamente com pensamentos pequenos e esperar resultados grandiosos. Se quer riqueza, associe-se a quem já pensa em abundância. Aprenda com quem já percorreu o caminho. Inspire-se em quem já conquistou. Porque a mediocridade é contagiosa, mas a grandeza também. E existe algo ainda mais poderoso: a Mastermind Alliance, como Hill descreveu. A união de duas ou mais mentes em harmonia cria uma terceira força, maior que a soma das partes. É energia multiplicada. É inteligência expandida. É por isso que grandes empresários formam sociedades, que líderes cercam-se de conselheiros, que visionários constroem equipes. O sucesso isolado é mito. Todo império é fruto de uma mente coletiva alinhada. Mas, talvez, você ainda não está rico porque insiste em caminhar sozinho, desconfiado de todos, guardando sua visão no escuro. Ou, ao contrário, talvez confie em quem não deveria, cercando-se de vozes que o puxam para baixo. A riqueza exige discernimento, saber com quem unir forças e saber de quem se afastar. E não esqueça, riqueza não se constrói apenas com ideias. Constrói-se com execução implacável. O mundo está cheio de sonhadores, mas pobre de realizadores. Hill dizia que ideias são o ponto de partida de todas as fortunas, mas só se transformam em fortuna quando acompanhadas de planos definidos e ação persistente. Você ainda não está rico porque, muitas vezes, para no meio do caminho. Começa entusiasmado, mas abandona na primeira dificuldade. E a verdade é que cada grande conquista exige atravessar desertos. Edison passou anos sendo chamado de tolo. Ford foi processado e desacreditado. Disney ouviu inúmeras vezes que seus projetos eram impossíveis, mas eles continuaram, porque tinham planos tão sólidos quanto o desejo que os sustentava. A verdade que poucos querem encarar é esta: riqueza não é sobre acumular, é sobre multiplicar. Não é sobre segurar com medo, é sobre deixar fluir. A mente pobre agarra, teme perder, vive em escassez. A mente rica entende que o dinheiro é como sangue. Precisa circular, precisa se mover, precisa servir para gerar vida. Você ainda não está rico porque talvez trate o dinheiro como fim, quando ele é apenas meio. Um meio para criar, para expandir, para impactar. Carnegie doou quase toda sua fortuna em vida para construir bibliotecas, universidades e instituições. Ele entendia que o dinheiro só tem sentido quando gera legado. Disney não se importava apenas com lucros. Ele queria transformar a imaginação humana.
Edison não queria apenas enriquecer, ele queria iluminar o mundo. Riqueza é consequência, propósito é a causa. E quando o propósito é maior do que você, a riqueza inevitavelmente o segue. Mas para isso, é preciso uma coisa que separa vencedores de derrotados: consistência. Você pode ter bons dias, mas precisa de bons anos. Você pode ter vitórias rápidas, mas precisa de décadas de construção. Edison não inventou da noite para o dia. Ford não revolucionou em um ano. Disney não construiu um império em uma temporada. Eles permaneceram. Eles continuaram quando ninguém mais tinha paciência. Você ainda não está rico porque talvez se canse cedo demais, porque talvez se distraia no meio da jornada, porque talvez desista na véspera da colheita. Mas a vida testa os perseverantes, e a recompensa final só é entregue aos que permanecem, mesmo quando a alma pede para parar. E ainda existe algo maior: caráter. A riqueza verdadeira não é apenas material, é moral, espiritual, emocional. Muitos conseguem dinheiro, mas perdem a alma no processo. Muitos acumulam bens, mas vivem vazios, sozinhos, sem paz. Mas os verdadeiros gigantes não construíram apenas fortunas, construíram legados que o tempo não apaga. Lincoln não deixou milhões, mas deixou liberdade. Carnegie não deixou apenas aço, mas bibliotecas que ainda educam. Edison não deixou apenas lâmpadas, mas um mundo transformado. Disney não deixou apenas filmes, mas um universo de sonhos que continua a inspirar. Você não está rico porque talvez ainda confunda riqueza com números em uma conta bancária. Mas riqueza é poder de escolha. Riqueza é tempo para viver. Riqueza é a liberdade de seguir sua visão sem correntes. O dinheiro é parte disso, mas não é tudo. O que dá sentido ao dinheiro é o que você faz com ele. E aqui surge a questão: você está pronto para a responsabilidade que vem com a riqueza? Porque a abundância não é brinquedo. Ela amplia quem você já é. Se você é egoísta, o dinheiro multiplicará seu egoísmo. Se é generoso, multiplicará sua generosidade. Se é disciplinado, multiplicará seu impacto. Se é indisciplinado, multiplicará seu caos. Você ainda não está rico porque talvez ainda não esteja pronto para sustentar a abundância. Precisa amadurecer, precisa crescer, precisa se lapidar. E esse processo exige coragem para olhar para dentro, para confrontar suas sombras, para transformar-se de verdade. A jornada para a riqueza é, na verdade, a jornada para si mesmo. É descobrir quem você é, para que nasceu, o que veio entregar ao mundo. É alinhar mente, coração e ação em uma única direção. É tornar-se não apenas rico em bens, mas rico em visão, em coragem, em propósito. E quando isso acontece, a riqueza externa não tem escolha, senão seguir a riqueza interna. Veja, a vida não é contra você. A vida está apenas esperando que você desperte. Ela não nega a abundância, apenas pergunta: você está pronto? E cada obstáculo, cada queda, cada fracasso é uma forma de moldá-lo para que esteja. Você ainda não está rico porque ainda não respondeu com firmeza, porque ainda hesita, ainda duvida, ainda busca atalhos. Mas não há atalho para a grandeza. Há apenas a estrada longa, feita de suor, de paciência, de fé e de ação. E é nesse caminho que você se transforma,
que você deixa de ser apenas mais um e se torna alguém inesquecível, que você deixa de seguir a manada e começa a liderar seu próprio destino. Lembre-se, cada gigante que você admira já esteve onde você está. Perdido, confuso, com medo, sem recursos. Mas eles decidiram, eles ousaram, eles acreditaram, eles agiram, eles persistiram. E agora é a sua vez. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de acreditar que precisa de mais alguma coisa antes de começar. Pare de se esconder atrás de desculpas. Pare de dar poder ao medo. Pare de viver metade de uma vida quando você nasceu para vivê-la por inteiro. Você tem em si a mesma força que moveu Edison, Ford, Carnegie, Disney, Lincoln. O mesmo potencial, a mesma centelha divina. O que falta não é poder. O que falta é decisão. Decida hoje. Decida agora. Decida que nunca mais será escravo da dúvida. Decida que nunca mais aceitará migalhas quando pode ter abundância. Decida que vai transformar sua mente em jardim fértil, seu coração em fogo incontrolável, sua vida em obra-prima. Porque a verdade é esta: você ainda não está rico, apenas porque ainda não se tornou a versão de si capaz de sustentar essa riqueza. Mas essa versão já existe dentro de você, esperando para nascer. O que o separa dela é uma linha tênue, a linha da decisão. Cruze essa linha e nada será impossível. E quando olhar para trás, daqui a 5, 10, 20 anos, você verá que a pobreza, a limitação, a escassez nunca foram o problema. O problema era a sua mente. E quando você a conquistou, conquistou tudo. O mundo não precisa de mais um conformado. O mundo precisa de você, desperto, vivo, rico em propósito, rico em ação, rico em impacto. Então levante-se. Não amanhã, não quando for conveniente, não quando alguém acreditar em você. Agora, abrace sua visão, alimente seu desejo, forge sua disciplina, vença seu medo, haja com fé, sirva em grande escala, persevere com resiliência e nunca, nunca desista. Porque esta é a verdade. A riqueza já é sua. Está esperando apenas pela sua coragem de reivindicá-la. E quando você fizer isso, o mundo inteiro mudará. Manifeste agora sua riqueza. Reprograme sua mente para entender que a riqueza não é algo sobrenatural e nem sorte. Deixe nos comentários a frase: "A riqueza já é minha. Eu só preciso tomar posse."